Bom dia a todos. Inicialmente quero agradecer muito pelo convite honroso que me foi feito pelo nosso soberano grão-mestre, irmão Luiz Mário Luqueta. Agradecer a todos que estão acompanhando esse evento, porque numa manhã de sábado friozinha como essa, há muitas outras coisas que a gente poderia estar fazendo, então se dispor e dedicar seu tempo a acompanhar um programa como esse é algo que deve ser saudado e reconhecido como um esforço importante no sentido de aprimorar conhecimentos. Saudar a todos os irmãos, cunhadas e sobrinhos que estejam também acompanhando. E, principalmente, também, felicitar os dois colegas que me antecederam, que fizeram excelentes explanações sobre a decisão da ONU em criar os ODS, né, no sentido de esclarecer e de certa forma, também, entusiasmar as pessoas para que se engajem nesses objetivos. Ficou muito bem estruturado o programa, por ter sido inicialmente, na fala do Felipe, tratado da questão histórica e o papel do governo. Então, na continuação, feitos esses agradecimentos, também queria, só para finalizar os agradecimentos, felicitar o meu colega Norberto Ortigara, que anteontem fez a palestra de abertura, que foi muito boa também, altamente esclarecedora. E a minha ideia aqui é apresentar, né, o trabalho que eu trouxe aqui é um trabalho voltado a mostrar para os participantes desse evento nossa contribuição a respeito de como a gente pode inserir esses ODS na nossa prática cotidiana. O título que eu dei para essa apresentação é um título simples, né, Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, e nós vamos tratar aqui de 6 elementos que são os elementos-chave dentro dessa ideia de alcançar os ODS. Né? E por que esses 6 elementos? Para, de certa forma, dar um pouco o tom da nossa conversa, eu trouxe um versinho aqui que eu gosto muito, que é da Cecília Meirelles, em que diz o seguinte: entre o eixo e as pontas do compasso, meu Deus, que distância penosa, que giro difícil, que pesado manejo. Ele trata, assim, da simplicidade que é para conseguirmos fazer as coisas bem feitas, né? O esforço necessário. Então, a dedicação, a ação é fundamental para que as coisas aconteçam, né? Foi falado já pelos colegas que me antecederam sobre o que é a Agenda 2030, né? E eu quero só reforçar aqui que o GOB, de certa maneira, está nos propondo, nos convidando a todos, né, para agirmos, não só no sentido de contribuir para a obtenção dos objetivos, mas também para acompanhar o desenvolvimento dos indicadores, né, que nos mostram se estamos agindo e contribuindo para atingir as metas essenciais, né. Então, o GOB, em sintonia com a evolução da sociedade, né, se alinha com essas ações, no momento em que adere à Agenda 2030, né, e contribui também divulgando para toda a sua rede, na forma de sugestões e convocação mesmo, para que todos se engajem nesses objetivos propostos pela ONU. Do ponto de vista histórico, também foi explicado bem, né, o que são os ODS, né, são esse conjunto de objetivos que se preocupam em obter um resultado positivo para a sustentabilidade do nosso planeta, foram estabelecidos pelos chefes de Estado em Nova York em 2015, né, e então, ao combinar esse conjunto de objetivos, a ONU criou um fenômeno histórico importante que vem contribuir nessa história das ações, como mostrou bem o Felipe naquela linha do tempo, que vem evoluindo no sentido de termos cada vez mais sensibilidade e mais responsabilidade com o nosso planeta, tá? Os 6 elementos que eu me referia, né, são 6 elementos fundamentais para o alcance dos objetivos. São as dimensões em que cada objetivo vai interferir. Então, eles são divididos em
Pessoas. 2, prosperidade. 3, paz e justiça. 4, parcerias. 5, planeta. E um sexto, que é discutível ainda em algumas esferas, mas não é menos válido, que é a dignidade. Tá? Então, o que eu vou fazer é passar em cada um deles, comentar a respeito das possibilidades que cada um oferece, que desafios são encontrados em cada um deles, e ao finalzinho a gente vai fazer algumas considerações a respeito. O primeiro que nós vimos é pessoas, né? Então, o que nós temos como principal desafio aqui? Obter, né, determinar de forma coletiva, né, ações para acabar com a pobreza extrema, a fome e todas as formas e dimensões da miséria e do abandono. E aqui eu trouxe uma foto que foi publicada na Folha de São Paulo há alguns anos. Eu peço desculpas que eu não encontrei a edição para colocar os créditos, mas essa foto mostra aqui, eu até fiz um destaque, porque se você olha para a foto sem estar avisado, é capaz de passar despercebido. Uma criança nadando num lodo cheio de lixo, né, completamente imundo. Então isso mostra, e essa é uma cena brasileira, uma cena capturada lá na cidade de Recife. E essa cena nos mostra o quanto nós temos que construir. Na apresentação do Felipe, ele falou que mais de 50% da população do mundo vive em condição de pobreza, fome, carência de água, né? No Brasil, essa população é maior que 20%, o que é extremamente significativo do ponto de vista social, porque nosso país é o que produz a melhor relação pessoas, produção de alimentos, é o nosso país, e nós temos gente que passa muita fome aqui, e sabemos que muito do que se produz é perdido em ineficiência do nosso sistema logístico. Então são questões que podem ser atacadas com facilidade, né, com facilidade que eu digo no sentido assim, a tomada de decisão, é lógico que toda ação exige muito esforço, como nós falamos no começo, mas que a tomada de decisão é relativamente simples, é uma questão de foco nesse problema, e que poderíamos estar minimizando para as pessoas, né? Então, quando nós encaminhamos ações desse tipo, né, nós estaremos contribuindo para realizar os seguintes ODS. O ODS 1, que trata da questão da pobreza, que tem mais a ver com renda e condições de vida, da fome, que é a mais primária das necessidades, né, da saúde, que é essencial, e nós estamos aí vivendo um momento de pandemia que nos ilustra bem a importância da saúde, de uma estrutura de atendimento de saúde, da educação e das questões de igualdade, né. A educação é um tema extremamente discutido, a necessidade de educação, e eu gosto de pontuar que a educação vai um pouco além simplesmente da alfabetização, né. Nós tivemos uma bela palestra agora há pouco do Luiz Gustavo falando da importância da tecnologia. Educação implica em preparar as pessoas também para viver no mundo de tecnologia. Então, a reciclagem, a atualização dos conhecimentos das pessoas, principalmente que vem do setor industrial, em que há uma defasagem muito grande hoje entre o conhecimento que as pessoas obtêm até chegar ao posto de trabalho e depois os que são demandados para que ela execute determinados trabalhos, é muito grande. Então, a educação nesse sentido também, de qualificar, de preparar as pessoas, de inserir as pessoas no mundo real, que é esse mundo da tecnologia que nós vivemos, e que, como disse também o Luiz Gustavo, onde ela toca, ela não sai mais. Então, são conquistas da humanidade que vão se consolidando, e para que a gente consiga viver bem e oferecer para as pessoas também condições e oportunidades de viverem bem, precisamos que elas sejam inseridas também nesse mundo, né? E a igualdade, que tem a ver com vários aspectos, a igualdade de gênero, a igualdade de raça, né? A igualdade de raça, por exemplo, nós tivemos essa semana esse evento. Tivemos um evento terrível. Tivemos um evento terrível essa semana, que foi aquele do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, em que uma pessoa, um cidadão de cor negra, foi, por assim dizer, assassinado por um policial. E isso demandou lá uma série de protestos.
O que significa, então, igualdade? Igualdade é que as pessoas não possam ser discriminadas por nenhuma das formas, né? Eu costumo dizer para os meus alunos em sala, quando surge esse assunto do preconceito e dos problemas de igualdade, que quando nós compramos um produto, consumimos um serviço, a gente não se dá conta do número de pessoas que trabalharam, seja no projeto, seja na embalagem, seja na execução, seja no transporte, seja na concepção, seja na entrega, não importa. O número de pessoas que trabalham atrás de cada necessidade que nós atendemos é imenso. E nós não temos, por mais que a gente tenha preconceito e queira fazer escolhas, nós não temos a menor condição de saber como eram essas pessoas, de que cor eram, de que estado eram, de que país eram, de que gênero eram, enfim, se eram idosos, se eram jovens. A nossa preocupação é sempre com o resultado do trabalho. Então, nós temos que avaliar as pessoas pelo resultado do trabalho, né, por aquilo que elas podem entregar e oferecer para a sociedade de bom. Essa é a minha consideração, a questão da igualdade. A outra dimensão é a dimensão da prosperidade, né? Então, nós vimos também que promover iniciativas econômicas que possam gerar riqueza por meio de atividades inclusivas, que deem a todas as pessoas a oportunidade de participar. Então, gerar riqueza concentrada, como nós temos em muitos lugares do mundo, e principalmente aqui no Brasil, cerca de 10%, cerca de 10 famílias detêm mais da metade de toda a renda nacional. Isso é um desequilíbrio muito grande, né? E eu penso que tanto as autoridades, como também cada cidadão, nas suas escolhas, seja nas suas escolhas de consumo, seja nas suas escolhas de investimento, pode contribuir para minimizar e gradativamente corrigindo esse tipo de distorção, né? Então, essas ações irão contribuir para os seguintes ODS, né? Com o uso de energia limpa, nós vamos poder diminuir a contaminação e a poluição e, certamente, contribuir para a prosperidade dos novos negócios, das iniciativas inovadoras, né? Vamos contribuir também com trabalho decente e crescimento. Trabalho decente em atividades sustentáveis, em que as pessoas tenham segurança no trabalho, não só segurança no sentido físico, operacional, mas também a segurança de que vão receber em dia, de que têm seus direitos trabalhistas reconhecidos, né? A indústria e a inovação. Então, a atividade industrial ser responsável e instrumento das inovações tecnológicas, mas a inovação também como um todo, né? Belas inovações como as iniciativas de gestão pública mostradas aí pelo Luiz Gustavo, né? As engendradas lá também, como aquelas mostradas pelo Felipe, e inovações como as que foram faladas pelo Ortigara. Enfim, a inovação pode estar presente em todas as nossas situações cotidianas e em todas as nossas iniciativas, né, seja na educação, na saúde, na alimentação, etc. Né? A redução da desigualdade. Redução da desigualdade pode ser ações simples, né? Alguns exemplos já foram citados pelos meus antecessores, mas eu cito, por exemplo, lá na ISAI, nós temos a Cátedra Osiris Silva, que criou já há alguns anos o Prêmio Osiris Silva de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse ano nós temos a entrega da 13ª edição, e eu fiquei comovido ao participar da comissão julgadora e ver projetos tão simples na sua execução e com tanto impacto social. Projetos como distribuição de merenda para pessoas carentes, projetos de preservação de determinados trechos de rios ou determinadas áreas de preservação, enfim, projetos de construção comunitária de casas e de reforma de habitação para populações carentes. Então, vários projetos foram premiados lá, extremamente impactantes, e iniciativas assim, de uma pessoa, de um grupo, alguns estudantes, alguns policiais, outros ambientalistas, outras pessoas, donas de casa mesmo, que se uniram lá e resolveram que iriam fazer uma sopa com uma comida digna e entregar para as pessoas carentes. Então, coisas assim, realmente comoventes e que estão ao alcance de cada um de nós, seja na iniciativa de um grupo familiar ou dentro de um grupo de loja maçônica, ou, enfim, um grupo de amigos, que são possíveis de serem executadas, né?
E, com tudo isso, também há cidades sustentáveis, que são cidades em que as políticas públicas sejam voltadas a preservar o meio ambiente, oferecer melhor qualidade de vida e condições de transporte e acessibilidade para todos os cidadãos. A terceira dimensão, é a dimensão paz e justiça, né? Que se baseia em criar e fomentar agremiações pacíficas, né? Encontros, sociedades, estruturas que estejam voltadas para a paz, para a liberdade das pessoas, para respeitar o direito das pessoas, para agregar as pessoas, né? Levar a termo o princípio evangélico da tolerância. E isto é um dos problemas que nós enfrentamos, inclusive no Brasil, né? A gente vê conflitos assim, até sem sentido nenhum, em dimensões ou em áreas da vida pública, que poderiam estar convergindo, se conciliando, buscando o bem comum, mas que a vaidade, os interesses vão contaminando as relações e tornando os efeitos altamente tóxicos para a sociedade. Então, paz e justiça é o terceiro aspecto, né, a terceira dimensão que pode ser contemplada pelos ODS, e os ODS que são contemplados nessas práticas, então, são a redução da desigualdade, né, a busca da igualdade, e a obtenção do ideal de sociedades pacíficas e inclusivas, que é o ODS 16. A quarta dimensão que nós temos aqui são as parcerias, né, que é multiplicar os recursos e os esforços, né. Voltando ali a citar os meus antecessores, eu fiquei muito atento às palestras e gostei muito de que o Felipe trouxe o Beto Guedes para a mesa, né. E na mesma canção tem um verso dele que diz que 1 e 1 é sempre mais que 2. É um verso bastante ilustrativo para o que nós estamos colocando no que diz respeito a parcerias. Por quê? Porque a força de, né, inclusive nós temos no nosso planejamento lá o que nos define na maçonaria é que juntos somos mais fortes, né? Então, se nós nos unirmos, seja entre pessoas, ou seja, entre empresas, entre associações, entre instituições, ou também como aquela dupla hélice colocada, em que se congregue setores diferentes da sociedade, certamente será mais fácil atingir objetivos de sustentabilidade, né? E nesse caso das parcerias, se busca principalmente realizar o objetivo 4, que é o de obter a garantia de água potável para todos, objetivo 5, que é promover o consumo e a produção sustentáveis, né, dentro de fundamentos de sustentabilidade que atenda a todos, e o objetivo 17, que é com essas ações também contribuir para a mudança do clima. Então, as parcerias voltadas a esses objetivos, só por se constituírem e atenderem alguns dos outros, vão também estar contribuindo com esses 3 objetivos colocados aqui. A quinta dimensão é a dimensão planeta, né? Falou-se muito aqui em futuras gerações, o Luiz Gustavo até comentou lá sobre os afiliados dele, né? Então, a dimensão planeta realmente tem essa finalidade, né, de proteger o planeta da degradação, né? Sobretudo a degradação causada hoje pelo consumo de produtos cuja a possibilidade de dispersão na natureza é muito lenta ou até inexiste, né? Produtos que contaminam várias substâncias e várias questões importantes para a vida, como o ar e a água principalmente, mas também que muitas vezes matam a vegetação ou a fauna. Há um livro muito importante nessa área de ambientalismo, que chama-se Primavera Silenciosa, escrito pela Raquel Carlson, lá no final dos anos 50, quando ela constatou o problema da contaminação, né, da queda da produção dos pescados e a contaminação de um determinado estuário lá. E ela vai investigar a causa disso e vai subindo o rio e vai verificando que o problema surge lá em cima, nas nascentes, onde fazendeiros usam os inseticidas químicos
que vão degradando o rio em todo o seu curso e degradando com isso a vida, né, todo o biossistema. Então, é um livro marcante, porque ela descreve isso de uma forma bastante sensível, como bióloga, e o nome Primavera Silenciosa vem do fato que a contaminação nos campos foi tão devastadora que nem os pássaros na primavera, nós sabemos que nos Estados Unidos as estações quentes, a primavera e o verão são bem diferentes das estações frias, né? Então, quando chega a primavera lá, os pássaros retornam e enfim, eles permeiam toda a vegetação e trazem com eles, evidentemente, o seu canto. E ela chama o livro de Primavera Silenciosa porque ela constatou que nem os pássaros voltavam mais, porque estavam morrendo envenenados. Então, os que voltavam morriam envenenados, e daí esse relato acaba se tornando, inclusive, um marco nessa questão da luta pelo ambientalismo e pela preservação do planeta. Mas, além disso, eu queria comentar também um outro aspecto sobre o planeta. Existe um autor bastante importante nesse segmento, que participou da reunião de 72, inclusive representando o Brasil, chamado Ignasi Sachs. Ele é polonês de nascimento, mas é um professor que está radicado no Brasil desde os anos 50 e trabalha na USP, que ele cunhou um termo que eu gosto muito, que é o termo geonautas, que é uma associação ao termo do astronauta, né? O astronauta, ele entra na nave ou no foguete e ele vai dirigir aquele equipamento, ele vai escolher o destino daquele equipamento, ele vai controlar o curso daquele equipamento. Então ele coloca que nós não somos simplesmente habitantes da Terra, nós somos geonautas, nós temos a missão de dirigir o destino, de controlar o funcionamento, o bom funcionamento do nosso planeta. E essa é uma missão individual, né, como bem colocou também o Luiz Gustavo, o Felipe também já tinha comentado. A escolha não é uma escolha da instituição, eu pertenço ao grupo tal, ou empresa tal, ou instituição tal, por isso eu sou sustentável, não. Nós temos que ser sustentáveis a partir das nossas práticas diárias, né? E essa é uma forma de garantir, então, o nosso planeta para as futuras gerações. Até coloquei aqui uma fotinho exemplificando alguns exemplares que, particularmente, eu amo muito, que fazem parte da futura geração, né, das futuras gerações, né? Então, ao preocuparmos com isso e tomarmos decisões nesse sentido, estaremos contribuindo para atingir o objetivo 6, que é o da água potável, o 12, que é o consumo e produção sustentável, o 13, que é a mudança do clima, o 14, que é a proteção da vida aquática, e o 15, que é a preservação da vida terrestre, né? Objetivamente, esses serão os objetivos que estaremos atingindo, tá? E o sexto, que é para o qual há alguma controvérsia, que é a dignidade, que é enfrentar as desigualdades e garantir que todos tenham oportunidades, né? Oportunidades em todos os sentidos, de realizar seu potencial pessoal, artístico, profissional, social, político, né? Em ambientes que possam ser acessíveis e que possam ser saudáveis. Então, garantindo que o ambiente não prejudica a vida e garantindo que todas as pessoas, independente das suas características físico-motoras, possam ter acesso, né? Então, essa é uma dimensão que não está dada entre muitos autores, mas que também, em algumas publicações, se acrescenta, que é a sexta dimensão, a dimensão da dignidade. E ao decidirmos, né, e tomarmos iniciativas nesse sentido, estaremos contemplando, então, as metas do objetivo 1, da pobreza, do objetivo 2, que é a fome, o do 8, que é emprego decente, e o objetivo 10, que é o da desigualdade. Continuando, então, a nossa apresentação, eu gostaria de discorrer rapidamente, então, sobre para que servem os objetivos, né? Eles servem para, além de nos inspirar a ter uma ação mais cidadã, mais responsável, mais atenta às necessidades do nosso próximo e do mundo que nos cerca, né, da comunidade, da cidade, do estado, do país, enfim, do planeta, como eu já falei, servem também para que se possa avaliar a evolução da sociedade e a qualidade de vida, né? Então, essa é uma das
utilidades dos objetivos, né? Eles servem também para orientar políticas públicas e estratégias governamentais, como nós vimos nas apresentações anteriores. Em termos de Paraná, isso está muito bem colocado e está na pauta do nosso governo, que nos alegra como cidadãos, nos faz nos sentirmos engajados em algo próprio, em algo digno, não é? E dentro do âmbito do GOB também, o simples fato de ter um evento desse, com esse espaço para tratar desse assunto, demonstra o nosso engajamento e o nosso compromisso com os objetivos, né? Mas serve também para definir, implementar e gerenciar projetos em sintonia com as necessidades e objetivos, que são mundiais, não é um objetivo do governo X ou do político Y, não, são objetivos mundiais, é uma questão, nós não temos outro planeta no qual viver. Pelo menos por enquanto não, e creio que por muitas gerações vai ser inviável, né? Então nós temos que preservar esse e cuidar desse. E nos nossos projetos, nas nossas escolhas, seja na construção de uma casa, de uma obra de infraestrutura, ou mesmo de um puxadinho, como diria algum político mais antigo, não importa, nós temos que ter a preocupação da sustentabilidade, né? Ampliar a assertividade de políticas, né? Programas, planos e projetos públicos ou privados. Então, essa é uma outra utilidade importante dos ODS, né? A gente, quando tem os olhos no ODS, nós somos mais assertivos em termos daquilo que nós buscamos como resultado para as nossas ações, né? Melhorar os processos de trabalho para garantir eficiência e efetividade das ações. Então, empresas, de um modo geral, governos, instituições podem desenhar, projetar os seus processos de trabalho, sejam eles processos operacionais, sejam processos de serviços, no sentido de que eles atendam os objetivos de sustentabilidade, né? E também aumentar a consciência do público, né, da população como um todo, e qualificar o controle social. Qualificar o controle social porque todos nós, como cidadãos, temos direito a ter informações sobre como funciona o governo, como funciona a sociedade. E os objetivos, com as suas respectivas metas, trazem indicadores que nos permitem monitorar para saber se as ações, as políticas, as decisões estão caminhando de acordo com esses objetivos, né? Então, os indicadores precisam ser considerados em todas as etapas de qualquer trabalho, né, que seja realizado, desde a formulação e planejamento até a implementação, monitoramento e avaliação. Então, isso é uma afirmação voltada a demonstrar que há necessidade de se acompanhar os objetivos através do conhecimento dos indicadores e de sua evolução. Bem, já chegando aqui ao finalzinho, eu trouxe, o Felipe colocou bem lá numa linha do tempo, mas eu trouxe também uma agenda aqui para, uma relaçãozinha, né, para mostrar como evoluiu até chegarmos, então, em 2015, aos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e trouxe aí uma imagenzinha que pode ser, que é uma imagem que a ONU liberou para que seja utilizado como meio de significar uma atividade ou uma instituição como parceira na obtenção desses objetivos. Bem, eu chego aqui ao final, agradeço muito a atenção de todos, nós vamos ter depois aí um espaço para perguntas e debate, eu fico à disposição para tirar dúvidas, esclarecer aquilo que me for possível, algumas referências aqui que eu utilizei, e o meu contato eu passo na sequência para todos vocês. Muito obrigado. E, mais uma vez, parabéns a todos por estarem presentes a um evento de tamanha repercussão, de tamanha importância para a qualidade de vida, não só presente, mas futura. Muito obrigado pela palestra, irmão Daniel. Quero aqui salientar que este congresso é o ponto de partida do programa GOB Paraná 2030, o tempo de agir é agora. Ele
esse programa terá a função, vamos dar o início do aprofundamento das discussões sobre o tema ODS e também o desenvolvimento de ações alinhadas à Agenda 2030, que vai contar com a participação de todos os irmãos, cunhadas e sobrinhos. E fico feliz aqui de ter o irmão Daniel com toda essa propriedade no tema para nos ajudar. Bom, dando continuidade ao congresso, quero convidar a palestrante Andréia Cristina de Lemos Becker para o uso da palavra. Sua câmera também. Vamos iniciar. Peraí que já vai. Bom dia. Bom dia a todos. Tudo certo? Tá certo. Tudo certo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer, em primeiro lugar, a todos pelo convite, agradecer a GOB Paraná e seus dirigentes por essa oportunidade fantástica de estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que, para mim, é apaixonante, e trocar ideias com pessoas tão bacanas e profissionais tão competentes que falam com tanta propriedade sobre esse assunto, que é um assunto totalmente atual. Na verdade, ele não é mais uma tendência, ele passou a ser uma necessidade a todos nós, né, manter o nosso planeta. Que o planeta sobrevive sem nós, mas nós não sobrevivemos sem o planeta. Então, eu gostaria de conversar sobre construções sustentáveis com vocês hoje, e me colocar à disposição para depois perguntas e dúvidas que vocês venham a ter. Nós vamos falar sobre os tipos de construção sustentável e vamos falar também sobre o case da Uniprime, que é um case aqui da cidade de Toledo. O meu nome é Andréia, eu sou arquiteta e urbanista, especialista em projetos e produções do ambiente pela Unipar, e especialista em co-hunting pela PUC de Curitiba. E eu sou, como eu falei anteriormente, apaixonada pela natureza. E eu acho que para a gente construir, a gente tem que construir de forma consciente. O que a gente vai conversar hoje? A ideia seria a gente conversar sobre o que é ser sustentável, já foi falado bastante sobre isso também, né? O que seria uma construção sustentável mais saudável, fazer uma abordagem atual e conversar um pouquinho com vocês sobre o cenário brasileiro atual da construção e sobre o case da Uniprime. Vou citar aqui uma frase do Renzo Piano, um arquiteto famoso italiano, um dos maiores arquitetos do mundo, e que ele tem a sustentabilidade como uma regra em seus projetos. Ele fala que a sustentabilidade consiste em construir pensando no futuro. Bom, o que é ser sustentável? Foi falado bastante sobre isso, né? Os palestrantes anteriores frisaram bastante sobre esse assunto, e eu considero, assim, que ser sustentável é um conceito de vida e também uma responsabilidade, né? Esse conceito da sustentabilidade até foi colocado nas palestras anteriores, que é aproveitar o que o mundo nos oferece sem comprometer a disponibilidade para as futuras gerações. E a sustentabilidade é um estilo? Eu considero que sim, é um conceito de vida, é uma responsabilidade, é um estilo. E para a gente pensar sobre isso e considerar isso realmente como um estilo de vida, a gente tem que pensar em que tipo de consumidor nós somos, né? Não só no sentido da construção civil, mas também em roupas, em maquiagem, em sapatos, em livros, em tecnologia, né? E precisamos também identificar como que nós nos relacionamos com o meio ambiente, de que forma a gente se relaciona com ele, né? A gente respeita ele, a gente gosta de estar com ele, ou a gente é um pouco mais ausente e não considera essa nossa responsabilidade de contribuir para que o meio ambiente se forme naturalmente, né? E qual que é a nossa capacidade de interagir com o mundo? Como que nós estamos dispostos a interagir com esse planeta? De que forma nós estamos interagindo com ele, né?
porque nós não podemos esquecer que nós somos parte do meio ambiente e não donos dele, né? Nós precisamos respeitar a todos os seres vivos para que nós sejamos sustentáveis. Eu acho que esses conceitos são, assim, fundamentais para a gente realmente compreender a necessidade da sustentabilidade em todos os sentidos. Então, a gente sabe que a sustentabilidade, ela é um conceito triplo, né? O ecologicamente correto, o economicamente viável, socialmente